Olá, olá, caríssimo investidor, tudo bem? Meu nome é Bruno Matias e você está no canal Cook Invest e hoje falaremos sobre LTB e LTA. O que é isto? Para que serve? Onde vivem? Como se alimentam? Bom, galera, como é um assunto de bastante relevância que eu acredito que a maioria da galera que está entrando hoje em mercado financeiro, seja ele mercado de ações, seja ele mercado futuro, criptomoeda, enfim, você vai utilizar a LTB e a LTA para analisar o seu gráfico. Eu acredito que seja uma das principais ferramentas que você vai utilizar para conseguir fazer uma leitura primária de qualquer gráfico. Então eu considero que você saber traçar uma LTB e uma LTA com qualidade, da forma certa, vai te ajudar bastante a fazer boas entradas e também boas saídas. Você vai conseguir entender ali só com uma LTB e só com a LTA bem feita o momento certo de entrar e sair da posição que você está. Então bora lá, vou te mostrar agora a tela para exemplificar o que eu estou falando. Aqui eu criei este PDF, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo e você pode acessar caso você tenha interesse, tá bom? É de graça, não paga nada, tá lá disponível para você. Eu montei esse PDFzinho, deixa eu aumentar ele aqui, pronto. Bom, então eu criei esse PDFzinho aqui para ilustrar melhor como é que funciona a LTA e a LTB. Definição do que seria uma LTA e uma LTB. LTA e LTB correspondem às linhas de tendência utilizadas na análise gráfica com o objetivo de otimizar os resultados operacionais dos mercados financeiros, uma vez que esta é uma técnica altamente recompensadora, se usada corretamente, claro. É importante que os traders entendam como funcionam os LTA e LTB e como usar as informações fornecidas. A língua está travando, né? Da melhor maneira. Vamos lá. No artigo de hoje, discutiremos este tópico e mostraremos o impacto das linhas de tendência na vida diária dos traders. Vou aqui resumir rapidamente o que está escrito aqui. O que seria uma linha de tendência? A linha de tendência nada mais é do que o movimento que o mercado faz, aquele zigue-zaguezinho do mercado financeiro que nós já conhecemos bem quando olhamos qualquer gráfico, né? Nenhum mercado sobe somente ou também só desce continuamente. Ele tem ali os movimentos naturais do mercado financeiro, que é sobe, desce, que nada mais é do que o movimento de compra ou de venda do ativo. E a linha de tendência, tanto de alta quanto de baixa, ela é traçada para identificar ali como está se comportando aquele ativo, como está se comportando o preço daquele ativo. De um modo geral, quanto mais longo o ciclo de análise, mais seguro será a análise para identificar as principais tendências. A linha de tendência de curto prazo representa o comportamento geral em um período de tempo mais curto, enquanto a linha de tendência de longo prazo reflete um período significativamente mais longo. Bom, o que eu quero dizer aqui? Quanto maior o seu tempo gráfico, né, tempos gráficos de 5 minutos, você vai traçar uma linha de tendência ali, ela vai identificar ali uma tendência em curto prazo. Você está em 5 minutos só. Quando que se você colocar ali o seu tempo gráfico no mensal, você vai traçar uma linha dentro daquele gráfico mensal e a sua tendência é com um prazo maior, né? Tem uma tendência de prazo maior. E agora, como identificar as LTAs e as LTBs dentro do gráfico? A LTA corresponde ao menor diagonal conectando futuros em ascensão e o seu objetivo principal é monitorar a tendência de alta de um determinado preço de ativo. Os recursos que podem ajudar a identificar o LTA são grande declive de subida, ou seja, você vai traçar a sua linha de tendência de alta acompanhando aquele movimento de subida. Vou mostrar. Quanto mais próximo o preço estiver da LTA, maior será a pressão de compra, quer dizer, quanto mais o preço estiver ali tocando na sua linha de tendência de alta, maior será a pressão de compra naquela região. Isso é importante. Quanto mais fundos envolvidos na LTA, mais significativa é a tendência de alta. Vou mostrar no próximo slide. A quebra da LTA marca uma reversão da tendência atual. Então vamos ver o que isso significa. Esse daqui é o nosso mercado financeiro, tá?
bem mal e porcamente desenhado. Realmente. Mas isso daqui é um movimento que o mercado faz. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce um pouquinho. Bom, enfim. E aqui, acompanhando esse movimento, nós traçamos a nossa LTA, nossa linha de tendência de alta, que é essa linha vermelha aqui. Nós pegamos todos os fundos e traçamos essa linha em vermelho para identificar qual seria o melhor ponto de compra. Então, toda vez que essa região de preço, né, que os candles, que eu vou mostrar daqui a pouco, se aproximam dessa LTA, eu estou numa região de compra. Então, eu compro o ativo aqui e vendo aqui. Compro o ativo aqui, vendo aqui ou aqui. Vai depender da sua estratégia, do seu gerenciamento de risco, ok? Vamos dar continuidade. Importante, a partir do momento que ele se perder, que esse preço ultrapassar a linha de tendência de alta, você terá a perda dessa tendência de alta. Então, se esse padrão joga para baixo aqui, já era. A sua tendência de alta acabou. Por isso que é importante você saber traçar bem uma linha de tendência de alta e uma tendência de baixa, para que você saiba quando que aquele movimento que você está investindo nele se perde. E aí você refaz a sua estratégia saindo da posição ou não, ou até de repente aportando novamente na esperança de que ele volte a subir. Então vai depender da sua estratégia, ok? Mas o fundamental é que você saiba que o seu ativo tomou um novo rumo. Por isso a importância de linhas de tendência. A LTB nada mais é do que o contrário disso, tá? Movimento baixista, a sua tendência do ativo em queda, e como resistência, quanto mais próximo o preço estiver do LTB, maior será a pressão de venda. É o contrário da LTA. Quanto mais LTB o topo toca, mais significativa é a tendência de queda, e o rompimento da LTB marca uma reversão de tendência atual. Ou seja, é uma LTA, porém com movimento inverso. Então você tem aqui, tá dando para ver que a tendência principal desse ativo é queda, né? Ele está descendo vertiginosamente, e vem aqui e faz vários toques nessa região de preço. Nessa região de preço. E eu faço o quê? Eu traço a minha LTB aqui. Se eu estiver trabalhando alavancado, eu posso muito bem colocar uma ordem de venda aqui, nessa região, e aqui eu encerro a minha operação. Coloco outra aqui, tocou de novo, vou lá, abro a operação de venda e encerro novamente. Aqui você terá total noção de quando a sua tendência de baixa terá uma reversão, quando esse preço ultrapassar essa região. Ultrapassou essa região, ela já dá o término da tendência de baixa, e a possibilidade do seu ativo começar a subir naquele momento é enorme, principalmente se você estiver seguindo tempos gráficos maiores. Portanto, identificar as LTAs e LTBs durante a análise gráfica é um modo eficiente de tomar a melhor decisão com base nas informações fornecidas na tela. Vou colocar uma ferramenta agora, chama-se TradingView. Você coloca ela aqui, vai abrir, é gratuita, tá? Tem a parte paga também, é claro, mas você consegue utilizar muitas ferramentas delas disponíveis aqui. Algumas são limitadas, mas você consegue utilizar a grande maioria delas. Vamos colocar o nosso Bitcoin. Bom, galera, aqui com o gráfico do Bitcoin aberto, estamos no diário, tá? Vamos traçar uma linha dentro desse gráfico diário aqui. Vamos traçar uma LTA, né? O movimento do gráfico está mostrando um movimento de alta. Então vamos traçar uma LTA, claro. Vamos lá. Coloca aqui nessa ferramenta. Aqui. Por quê, galera? Por que eu não vou colocar aqui? Porque ele está me mostrando, o ativo está me mostrando que aqui, desde a base dele, desde a última base que eu estou vendo aqui, desde 21 de julho de 2021 até o dia atual, que hoje é 29 de
novembro, esse ativo ele veio, tocou nessa região, que foi o último fundo dele, e aqui ele quase bateu na linha de tendência de alta. Ó, então aqui eu busco os fundos mais importantes, tá certo? Desde o dia 20 de julho, ele subiu. Na hora que ele toca nessa LTA, ele mostra força compradora e volta a subir. Aqui então seria um ótimo ponto de compra para a estratégia de quem segue LTA. Lógico que tem outros indicadores que te mostrariam, confirmariam também esse movimento, né, que ele continuaria subindo. Você poderia usar esses outros indicadores que nós falaremos aqui no canal para reforçar ainda mais a sua compra. Você não vai se basear somente numa linha de tendência de alta, mas com outros indicadores mais completos e juntando toda essa informação, você poderia ali sim fazer uma bela compra aqui. E depois disso, o nosso Bitcoin subiu aí na nossa reguinha. Nós vamos conseguir identificar aqui, ó, quanto esse ativo subiu. Ele chegou a bater 70,54%. Porra! Tudo isso? Então, se você tivesse seguido a sua linha de tendência mostrada aqui, juntamente, lógico, com outros indicadores, igual eu falei, você poderia ter alcançado um lucro de até 70%. Ah, Cuca, mas aqui você não conseguiria porque é difícil de achar o fundo, é difícil de achar o topo. Não, tudo bem. Mas ele continua subindo. E ele ainda não inverteu a sua linha. Ele ainda não rompeu a linha aqui, ó. Ele ainda não rompeu essa linha. Concorda comigo? Então, se ele não rompeu essa linha ainda de tendência de alta que está aqui, é sinal de que ainda continua para cima. Vamos supor, fazer um exemplo aqui de uma estratégia que eu pelo menos sigo. Eu gosto do seguinte, quando eu estou aqui seguindo essa linha de tendência de alta e ele toca na linha de tendência de alta, eu gosto sempre de montar linhas de tendências menores em tempos menores. O que seria isso? Eu vou traçar uma LTB para vocês verem, olha só. Mas o ativo não está em linha de tendência de alta? Sim, está em linha de tendência de alta em grande prazo. Mas em curto prazo, concorda comigo que aqui, nesse momento, ele tomou uma tendência de baixa? Olha só que interessante. Eu, dentro de uma tendência de alta de longo prazo, eu tenho outras tendências de baixa em curto prazo. E quando ele rompe essa linha de tendência de menor prazo, aqui ele confirma novamente a tendência. Lembra que quando ele rompe a linha de tendência de alta ou de baixa, ele inverte a tendência, ele confirma a inversão da tendência. Então aqui eu tinha essa linha de tendência de baixa. Nesse candle aqui, nessa vela, ele teve a confirmação da inversão da tendência e aqui ele subiu violentamente. Agora vamos lá, vamos traçar outra linha. Ó. E aqui eu tracei aqui, ó. Pimba, vamos trocar a cor, para não ficar muito doido isso aqui. Olha só, aqui eu tô aqui no pezinho do candle e vim seguindo aqui, ó. No primeiro toque, ele pimba. Foi, opa! E agora, será que vai continuar subindo? Ele respeita. Tocou e desceu. Começou a descer nesse candle aqui. Rompeu a LTA. Aqui ele já mostra uma outra LTB. Ele começou a descer. Ele confirmou o movimento de queda. Vou consertar aqui. Aí, deixa eu botar direitinho. E concorda comigo que nós estamos chegando numa linha muito bacana para o Bitcoin, onde ele vem aqui almejando buscar as linhas de tendência novamente. Então ele está aqui, ó, ele está respeitando essa linha de tendência de baixa de curto prazo, mas ele está quase tocando nessa linha de tendência do prazo maior que nós tínhamos traçado em primeiro, essa daqui. Probabilidade que nós temos do movimento permanecer é muito maior, porque a tendência principal tende a continuar, o que significa que
no longo prazo, a tendência mais forte é quem prevalece. Por isso eu estou posicionado em Bitcoin e quero muito acompanhar esse movimento aqui. Porque o Bitcoin tem probabilidades, tem muita probabilidade mesmo que o Bitcoin aqui continue seu movimento de alta e vá buscar, pelo menos como alvo inicial, os 75 mil, pela minha análise, e assim as altcoins que seguem o preço dele também vão subir. E eu vou colocar uma bela pratinha no bolso, neném. Beleza? Bom, galera, eu acredito que tenha dado para entender o que seria uma LTA e uma LTB. Você consegue montar LTAs e LTBs de longo prazo, de curto prazo, e ali você consegue adaptar dentro da sua estratégia aonde você quer entrar com a sua posição, onde você quer sair com a sua posição. Essas linhas de tendência transformarão a sua vida financeira mais fácil de lidar quando você tiver um pouquinho de noção de análise gráfica. Um pouquinho de conhecimento que você adquire já vai eliminando risco. Com o tempo você vai aprendendo mais e mais sobre o mercado financeiro e o seu risco vai diminuindo. Claro, tudo que você entende, você diminui o risco daquilo. Se você lidou a vida inteira com vendas e monta uma loja, monta uma concessionária de carros, por um exemplo, né? Você teve a sua vida toda voltada para carros, de repente teve um parente que tinha concessionária, de repente seu pai era dono de uma concessionária, você viveu a vida inteira assistindo aquele negócio e hoje você monta a sua concessionária. Você tem uma vida inteira de expertise naquele ramo. Qual a probabilidade de você se dar muito bem investindo nesse seu negócio? É muito grande, certo? Mercado financeiro também é a mesma coisa. Quanto mais você entende, maior é a probabilidade de acerto. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para que você receba mais dicas como essa. Essa daqui, a nova série que eu estou colocando no canal, porque eu vi que tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação a investimento e eu vou tentar trazer isso de uma forma mais saudável e mais branda possível para você, com um pouco de bom humor, para que a gente consiga aprender junto e desenvolver juntos, assim, o nosso aprendizado. Eu ensinando o pouquinho que eu sei, eu estou também evoluindo, porque eu estou massificando aquilo que eu já aprendi. Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também. Lembrando o PDF que eu montei sobre linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique à vontade para baixar. Um beijo no seu caneco. Eu fui!